Eu sou o PSOL, socialismo e liberdade. Eu quero paz, justiça e dignidade. Eu quero compromisso e vontade de mudar. Eu sou o PSOL, socialismo e liberdade. Eu sou o PSOL, socialismo e liberdade. Eu quero paz, justiça e dignidade. Eu quero compromisso e vontade de mudar. Eu sou o PSOL, socialismo e liberdade. Hoje, sábado, vamos conversar com José Márcio, do PSOL, que já está aqui nos estúdios da Mais FM, da TV Mais. Márcio, seja bem-vindo, muito obrigado por sua presença. Ô Paulinho, boa tarde, muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Agradecer inicialmente a Mais FM por abrir esse espaço para gente que está candidato. Dizer que, como eu falei até ontem no debate que aconteceu aqui na cidade de Iguatu, o processo eleitoral é um processo extremamente injusto, né? Ele é um processo que não é democrático, por mais que pareça democrático, principalmente porque não dá igual oportunidade para os candidatos. E aí, a Mais fazendo esse trabalho, a gente considera que é fortalecer esse processo democrático. Muito bem, a gente vai fazer esse momento em duas etapas. Agora, e 10 dias antes das eleições, nós vamos ouvir os candidatos novamente com novas perguntas. Só lembrando aqui para os nossos telespectadores e também para os nossos ouvintes, serão as mesmas perguntas para cada candidato. São 10 perguntas, o candidato tem até 3 minutos para responder cada uma delas. No final, ele terá 1 minuto para as considerações finais. José Márcio, ou Márcio, como é conhecido, é candidato pelo PSOL. A primeira pergunta, Márcio, é: qual é a sua história de vida no que se refere à sua atuação social, a sua relação com a comunidade em geral aqui no município de Iguatu? Paulinho, é o seguinte, eu sou iguatuense, mas eu nasci na zona rural do município de Iguatu, ou seja, eu não sou uma pessoa nascida na zona urbana. Em verdade, eu nasci numa localidade chamada Sítio, que fica no ex-distrito de Quixelô, né, que pertencia a Iguatu, né? Então, zona rural, portanto, do município de Iguatu. E aos 10 anos eu comecei a frequentar a cidade de Iguatu, por quê? Porque precisava estudar, né? Antigamente, os distritos, principalmente, o máximo que eles ofertavam era até o 4º ano, a 4ª série, né, inicial. Então, desde o ano de 80, né, eu comecei a estudar em algumas escolas aqui de Iguatu, Amélia Figueiredo, né? Eu sempre, geralmente em escola pública, ou então em escola da comunidade, né? Como estudei também no Rio Barbosa, no Centro Educacional Padre Januário Campos, que é uma escola do município, né? E assim, até os 19 anos, a minha vida foi essa, né? Diariamente aqui na cidade de Iguatu, sempre estudando, né? Então essa foi uma oportunidade que minha família, meu pai e minha mãe, né? Que moram ainda hoje lá no sítio, no Quixelô, né? Um agricultor, uma dona de casa, puderam dar essa oportunidade que a gente pudesse estudar. Apesar de todas as dificuldades vividas, principalmente da década de 70, né, onde não existia saneamento nenhum, onde não existia luz elétrica, então eles conseguiram fazer com que a gente chegasse até aqui no Iguatu para poder estudar. E a gente considerou isso muito importante, porque foi aqui que eu construí boa parte das relações, né, de amizade, né, de família que nós temos hoje. Então o ser humano é sempre uma construção e a gente também, enquanto candidato, enquanto pessoa, a gente também faz parte dessa história. Então aos 19 anos, Paulinho, aqui realmente começou de uma forma mais efetiva essa minha participação aqui na atividade político-social do Iguatu, né? No ano de 89 eu fui presidente do Centro Acadêmico de Pedagogia da FECLI, onde eu considero que eu fiz o meu primeiro trabalho de cunho mais político-social, quando nós lutamos pela instalação do curso de letras aqui na cidade. Então o curso de letras hoje da FECLI foi uma das bandeiras encampadas enquanto eu era presidente do Centro Acadêmico de Pedagogia da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu. E posteriormente eu me envolvi em outros trabalhos comunitários, né? Trabalhos esses como, por exemplo, a questão do Domingão da Cidadania, que era um domingão que prestava um apoio, né, muito parecido com esse trabalho que a Mais FM faz hoje, né? E também, recentemente, eu me engajei numa campanha chamada Iguatu pela Vida, principalmente derivado dessa questão do Covid-19, né? Ou seja, uma campanha de apoio, de arrecadação de alimentos para as pessoas que estão sofrendo muito nesse momento. Então, para concluir, a minha atuação aqui na comunidade iguatuense tem sido basicamente na questão do trabalho, na questão da educação e na questão do associativismo comunitário e entidades filantrópicas tentando ajudar as pessoas. Muito bem, estamos entrevistando o José Márcio, o Márcio, candidato pelo PSOL à Prefeitura Municipal aqui de Iguatu. São 12 horas e 35 minutos. Márcio, hoje se tem um discurso muito focado na honestidade na gestão pública. Muito embora presenciemos exemplos de práticas que não se afinam a esse discurso. Qual é a sua ideia para dar efetividade ao tema honestidade?
Paulinho, essa questão da honestidade, na verdade, ela tem que ser um princípio, né, até basilar até da própria Constituição, né? A questão de transparência, principalmente quando você trata do recurso público, a questão da publicidade, né, do que você faz com o dinheiro público, a questão da ética, da eficiência, da impessoalidade, da moralidade, né, que entra nessa questão aí do trato da coisa pública. Então, quando eu penso, né, numa gestão pública, você tem sempre que pensar o quê? Você tem sempre que ver, primeiro, a questão do caráter das pessoas que você coloca para gerir, para tomar de conta do que é público, né? Então você não pode simplesmente achar que qualquer pessoa é honesta, você não pode ser ingênuo, né? Eu acho que o gestor público, o prefeito da cidade, ele tem essa grande missão, né, que é selecionar bem essas pessoas que vão fazer parte da sua equipe. Então, quando você me coloca essa questão, então primeiro eu vejo a questão do caráter, né? A questão também de um assunto que nenhum prefeito de Iguatu eu vejo tocar, que é a questão do controle social. O controle social é justamente o quê? É você dar oportunidade para que as pessoas do município, os cidadãos e cidadãs, possam fiscalizar a administração pública. Ou seja, um processo que começa com a transparência ativa, né? Porque tem até a lei de acesso à informação, né? Tudo tem que ser transparente, mas o que acontece geralmente nas prefeituras, o que acontece geralmente nas gestões? O gestor só divulga o que é obrigatório, o que é estritamente obrigatório. Ou seja, ele coloca sempre nos portais de uma forma tão difícil das pessoas acompanharem de que forma está sendo executado o orçamento público, que você nunca compreende, o cidadão comum não compreende, né? E o cidadão comum, o que eu chamo de cidadão comum? Aquela pessoa que não teve acesso a estudar o orçamento público, né? A gestão pública de uma forma mais direta, então é muito complicado. Então, primeiro essa questão, controle social. Ou seja, você preparar as pessoas para que acompanhem a gestão do município. Desde a questão da elaboração de um orçamento participativo, né, que eu acho que se as pessoas têm que participar, elas teriam que participar realmente de forma efetiva. Então, assim, você teria que equacionar esse discurso, né, porque hoje é um discurso que virou moda, essa questão da participação, mas lembrando que às vezes as pessoas participam até quando ficam indiferentes, né? Hoje essa questão da indiferença à política que a gente observa é também uma forma de participação. Eu estou dizendo o seguinte, eu não quero mais isso, né? Eu não aguento mais. Então, no momento em que nos colocamos como candidato a prefeito de Iguatu, é porque nós queremos dar efetividade a essa política, a esse novo pensamento da gestão da cidade. Então, assim, isso tudo envolve o quê? O caráter, o controle social, a participação das pessoas. Então, no momento que você define uma política pública, né, coerente, que você define uma política, né, voltada principalmente para as pessoas que mais precisam, você consegue efetividade nas políticas, principalmente com relação ao controle social e transparência. Estamos conversando com o José Márcio, candidato à Prefeitura de Iguatu pelo PSOL, nessa série de entrevistas com os candidatos. Márcio, caso você seja eleito, como pretende contribuir para superar os graves problemas da desigualdade social, da irresponsabilidade ambiental, das várias violências e dos preconceitos? Paulinho, essa é uma pergunta crucial, né? Eu sou bacharel em Direito, né, e também sou defensor de direitos humanos, né? Toda a minha vida, né, tem sido pautada nesses princípios de defender, acima de tudo, né, a pessoa humana. E defensor de direitos humanos, Paulinho, não é quem defende bandido como se estampa na maioria aí dos veículos, né, que fazem programas não policiais, mas programas policialescos, né? Então, primeiro, eu defendo essa questão da defesa do meio ambiente, né? Porque nós fazemos parte do meio ambiente. O ser humano, por mais que ele se ache o maioral, né, ele é peça, né, desse conjunto, ou seja, nós somos frágeis, nós sofremos, infelizmente, as consequências do que nós mesmos estamos plantando no planeta Terra, a degradação ambiental, a poluição dos rios, né? Tudo isso a gente tem sofrido. Então, com relação a essa questão da desigualdade, ele é um problema também que faz parte da própria concepção do sistema capitalista. Ou seja, nós somos de um partido socialista que defende o que é a igualdade entre as pessoas, uma melhor distribuição de renda. Então você não vai enfrentar nunca essa questão da desigualdade social, como por exemplo na cidade você tem um índice de Gini em torno de 0,54%. O que é que significa aqui para Iguatu? Significa que os 20% mais ricos da cidade de Iguatu, eles detêm 58% de toda a riqueza do município, enquanto os 20% mais pobres de Iguatu ficam apenas com 2,5% da riqueza, Paulinho. Então enfrentar a desigualdade social dentro de uma gestão pública é você ter principalmente, não exclusivamente, mas principalmente
políticas públicas para essas pessoas que estão fragilizadas pelo sistema. São pessoas desempregadas, né? Os dados que nós temos antes da pandemia, e eu acredito que com a pandemia piorou bastante, é o quê? Que nós temos uma população de em torno de 13% de pessoas na extrema pobreza. Isso significa o quê? Isso significa que essas pessoas vivem com menos de 70, 100 reais por mês, né? E aí, quando você também observa essa questão do trabalho no Iguatu, você tem uma população de 103 mil habitantes, tá? E você tem o quê? Uma população economicamente ativa antes da pandemia em torno de 15%. Ou seja, de 100 pessoas, 15 conseguem algum trabalho. E o que é mais interessante ou mais catastrófico para o momento é o quê? É que desses 15% apenas, em torno de 15 mil pessoas, 48%, ou seja, quase a metade disso, sobrevive com R$700. Então você tem todo um problema, né, que diz respeito à questão do meio ambiente, né, a questão dessa questão de minorar a desigualdade social e, claro, né, contribuir com esse conjunto de problemas tentando uma solução. As soluções não são fáceis, né? Nessa época de eleição, Paulinho, todo candidato é bom, vai resolver tudo. Eu não quero ter essa pecha que eu sou bom, que eu vou resolver tudo. Mas sim que nós temos um programa de governo coerente que a gente vai conseguir dar respostas satisfatórias a essas demandas. Isso aí é o nosso compromisso. José Márcio, candidato do PSOL à Prefeitura de Iguatu, nessa série de entrevistas com os candidatos. Nós entrevistamos, Márcio, quase todos os candidatos a vice-prefeitos na semana passada e perguntamos a eles se os mesmos confiam no candidato a prefeito em que eles fazem dupla. E o senhor, caso seja eleito, como será a sua relação com o vice? Paulinho, eu posso dizer o seguinte, posso te garantir, na verdade, que a minha relação com a professora Roberta Menezes, né, é uma das melhores e mais saudáveis possíveis, né? Primeiro porque é o seguinte, a nossa candidata originariamente era a própria Roberta, né? Então, depois de muito entendimento, de muita conversa, a Roberta disse, não, mas eu acho que nesse momento o melhor candidato do partido, né, para fazer esse enfrentamento na cabeça de chapa seria você, né, e eu estaria com você como sua vice, ou então do termo que nós temos usado, que é a co-prefeita. O que é a co-prefeita? É uma pessoa que está ao lado do prefeito e não apenas aquela história do vice figurativo. Então, primeira coisa, ser do mesmo partido já apazigua qualquer briga que terá. Infelizmente, na história recente de Iguatu, a gente viu muito isso, né, Paulinho? Mas geralmente o que acontecia? Prefeito de um lado, vice de outro partido, os partidos ao longo da história, eles vão se desentendendo, né? E tudo isso contribui para que realmente você não consiga. E mais ainda, Paulinho, a gente tem que analisar, né, eu parabenizo, né, ratifico os parabéns à Rádio Mais FM por ter feito essas entrevistas com o vice, né? Porque no caso da minha ausência, quem me substituirá realmente será a professora Roberta Menezes, né? E o que a gente pode dizer de Roberta Menezes, né? Que é uma mulher, que é uma mãe, né, que é uma professora, né, que como todas as mulheres sofre também as opressões, né, por ter que se dedicar mais de uma jornada de trabalho, 2 jornadas, 3 jornadas. A Roberta também é uma mulher super, né, preparada do ponto de vista técnico, né, administrativo. Ela é assistente social, ela possui, além das especializações, ela é mestre, doutora também em serviço social, ou seja, uma pessoa que conhece muito da nossa realidade social. E mais do que nunca, nós precisamos, dentro desse processo de enfrentamento às dificuldades do município, nós precisamos de pessoas que tenham essa compreensão do desafio da complexidade, né, social. Porque às vezes a complexidade econômica, ela existe, né, a dificuldade econômica existe, mas compreender as relações sociais, como elas se dão no âmbito de uma gestão municipal, eu considero até mais importante do que mesmo você saber a questão da complexidade econômica. Ou seja, a gente tem que ter pessoas com conhecimento suficiente para fazer esse enfrentamento. Muita gente diz, mas Márcio, cara, eu vi que você tem várias formações, né? E muita gente diz, você está sendo pabo, usando a linguagem popular. Não é pabulagem, viu, Paulinho? Né? Isso não é nenhuma arrogância intelectual, eu ter feito direito, ter feito gestão pública municipal como tecnólogo, ser especialista em gestão pública municipal. Eu acredito apenas o seguinte, que a gente não pode ter um prefeito a exemplo do Bolsonaro. O Bolsonaro simplesmente deixou tudo na mão dos ministros, ele não entende de pé nenhuma, né? Não quero dizer um palavrão aqui, não há jamais, né? Ele não entende de nada, o Bolsonaro. Ele delega para pessoas que não têm competência. E eu acho que o prefeito ele tem que conhecer, né? Tem que saber no que está pisando, né? Para fazer realmente uma boa gestão. José Márcio é candidato a prefeito de Iguatu pelo PSOL, sendo entrevistado neste sábado aqui na Mais FM. Candidato, como é que você considera os servidores públicos sem os quais não é possível administrar
e que relação você pretende ter com eles? Ô Paulinho, eu me permita assim, só mostrar isso aqui, não sei se dá para ver, é o nosso plano de governo, né, do Partido Socialismo e Liberdade. A construção desse plano começou ainda ano passado, né, nós fizemos várias reuniões com a comunidade, alguns setores, né, e desde lá a gente já contemplava, né, na página 5 aqui, né, um item chamado dos servidores municipais. Eu quero até mostrar aqui para a câmera. Dos servidores municipais é o primeiro item. Por que nós colocamos no nosso plano de governo um item chamado dos servidores municipais? Primeira compreensão, nós não fazemos serviço público sem ter servidor municipal. E o servidor municipal, ele tem que ser reconhecido, né? Ele tem que ser valorizado, né? Ele não pode simplesmente estar sendo apedrejado, como o Paulo Guedes, ministro do Bolsonaro, né, disse aí, que colocou uma granada no bolso do servidor, ele vai explodir. Ele falou com o servidor federal, mas isso vai acontecer também, já tem acontecido com o servidor estadual, e o que a gente vê também no município são essas terceirizações exacerbadas. Você, quando muda o prefeito, você não tem continuidade no serviço, justamente porque os servidores mudam, né? Então, você escolher servidor pela cara e não pela competência, realmente fica uma situação bastante vexatória, fica uma situação bastante difícil. Então, o que nós colocamos aqui como proposta de valorização do servidor? A primeira, a realização imediata do concurso público. Nós não podemos, Paulinho, ter essa questão do apadrinhamento na prefeitura. Prefeitura não é bodega, né? Na sua bodega, Paulinho, né? Eu chamo a bodega, né? No comércio do seu pai e da sua mãe, que eu conheço muito bem na Vila Centenário, você coloca para trabalhar lá quem quiser, né? Porque é sua, né? É da sua família. O serviço público não. O serviço público, o patrão somos todos nós. Então eu não posso simplesmente colocar alguém na prefeitura, a não ser naqueles cargos de extrema necessidade, cargos, por exemplo, cargos políticos mesmo, pessoas da confiança. Mas, por exemplo, colocar a maior parte, mais de 1.000 servidores de forma temporária, está vendo algum problema, Paulinho, para falar aqui, pai? Então, o que está acontecendo? Nós temos urgentemente que fazer concurso público. A questão do plano de carreiras também, nós temos que valorizar o servidor. Nós temos que arranjar um crachá para o servidor público municipal, Paulinho. Você chega numa prefeitura, você não sabe quem é quem, você não sabe quem é servidor, você não sabe quem trabalha, né? Não há identificação. Então, nós temos que organizar as coisas. Eu acredito nas coisas organizadas, né? A minha formação de técnico e tecnólogo em gestão pública e de especialista em gestão municipal é para isso, né? Eu quero profissionalizar a gestão pública municipal de Iguatu. E isso nós temos ferramentas, temos instrumentos democráticos. E também manter, claro, Paulinho, uma boa relação com o sindicato, né? As entidades de representação dos servidores. Eu sou sindicalista, eu sou vice-presidente do Sindicato dos Bancários aqui de Iguatu, né? Eu sei como é delicado essa relação trabalho-patrão, empresa-patrão, né? E aí a gente vai realmente fazer isso, né? Uma mesa plena de negociação para que a gente possa realmente haver um entendimento. Tratar o servidor como uma pessoa essencial no serviço público e não como inimigo público número 1, como tem feito muitos governantes. Estamos conversando com o José Márcio, ele é candidato pelo PSOL à Prefeitura Municipal de Iguatu, nessa série de entrevistas com os candidatos. Márcio, quem financiará a sua campanha e com que objetivos, considerando que, em geral, empresas não fazem doações e sim investimentos? Ô Paulinho, eu considero essa uma pergunta excelente, né? Porque nos dá a oportunidade de mostrar uma das bandeiras que nós defendemos, que é o financiamento público de campanha, né? Infelizmente no Brasil, durante muito tempo, o que é que você via? Isso que você colocou no enunciado da pergunta, né? A empresa X, né, financia o Paulinho Neto, ou o Márcio, ou a nossa amiga Daniela, né? Para ser candidato, e depois o que acontece? Estatisticamente, se ela financiava 100 mil, ela retirava 1 milhão. Se financiava 10 mil, né, pegava de volta 100 mil. Por quê? Pela questão da corrupção, pela formação de Caixa 2. Né? Então, como a empresa nunca votou, empresa não vota, quem vota são as pessoas, nunca defendemos, enquanto partido político, que campanha nenhuma do PSOL fosse financiada através de empresa. O nosso financiamento, ele, enquanto partido político, ele dá basicamente o quê? Com a doação de pessoas físicas e, claro, né, com a aprovação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né, a gente tem recurso do FEFC, né? Então, assim, a nossa campanha é uma campanha bastante modesta, né? A nossa campanha vai ser divulgada, inclusive, nas redes sociais, mas eu posso dizer o seguinte, né? A nossa campanha é esse material aqui, que a gente colocou, né, de uma forma bem tranquila e transparente. O meu nome com o de Roberta, né, em caracteres iguais, mesmo porque nós pregamos a igualdade, nós não escondemos a nossa vice, né? A nossa vice está aqui compartilhando o material com o prefeito, nem mais nem menor, mas no tamanho proporcional de cada um de nós, né? Então esse material leva também, de forma coletiva,
todos os nossos candidatos a vereadores, ou seja, é um material que saiu barato, porque contempla logo todo mundo, né? Tá aqui todos os nossos candidatos. Então, assim, o nosso material de campanha é um material muito simples, né? Um material pouco. Foram 30 mil FODDs, 30 mil santinhos, né? Ou seja, menos da metade da população eleitoral, que são 65.600 eleitores aqui na cidade de Iguatu. Então, o nosso material é um material muito modesto. Mandei fazer também 15 bandeirinhas, né? Para colocar no comitê. E também, claro, com esse recurso público que iremos receber, né, que a gente nem sabe ainda porque teve uma série de contratempos, o próprio repasse do TSE, mas alugamos também uma sala no centro da cidade que vamos pagar R$ 1.500 por 2 meses, né, que é onde funciona o nosso comitê. Então, assim, o nosso financiamento da nossa campanha é integralmente de recurso público. É você, cidadão, que está me assistindo, você que está financiando a minha campanha, como também está financiando a dos outros, né? Essas campanhas milionárias que você está vendo aí, também é financiada por você, né? Ou seja, você com seus impostos também que está contribuindo por isso. Apesar de sempre defendermos, Paulo, essa questão do financiamento da campanha, a gente sempre discordou, enquanto partido político, a nossa bancada de 10 deputados discordou do valor. É muito dinheiro para uma campanha que poderia ser feita com menos recursos. José Márcio é candidato pelo PSOL à Prefeitura Municipal de Iguatu. Na série de entrevistas, nessa primeira etapa, estará uma segunda etapa, próximo já às eleições, na última semana das eleições, para uma nova rodada de conversas. Márcio, qual será a sua proposta concreta para as políticas públicas mais importantes na cidade, os recursos e quais as maneiras de implementá-las? Paulinho, eu considero que nós teremos duas grandes prioridades. A primeira é o seguinte: não é trabalho, e pode até ser trabalho, não é educação, e pode até ser educação. Eu entendo que a nossa grande prioridade seria o quê? Matar a fome das pessoas. Nós temos em Iguatu, Paulinho, depois que eu participei dessa campanha Iguatu pela Vida, eu vi de perto o quanto que tem gente morrendo de fome nessa cidade. São pessoas pelas ruas de Iguatu, são pessoas que não têm uma alimentação adequada, muita gente que fica o dia todo, Paulinho, esperando a alimentação da casa que leva o nome Padre José Marques, né, ali próximo ao Prado, né? Então são famílias que estão totalmente entregues, né, ao Deus dará, né? São famílias que não têm tido um olhar de aproximação, de ajuda do poder público municipal. Então o primeiro grande problema, a questão da segurança alimentar das pessoas. Fortalecer a agricultura familiar, perdão. Tá valendo, né? Então, fortalecer a agricultura familiar. Então, seria justamente o que? A gente casar a fome com a vontade de comer, né? Ou seja, qual é o grande problema hoje do Iguatu? É emprego, né? E a agricultura familiar, Paulinho, ela tem essa grande oportunidade de fornecer os alimentos para as pessoas que estão com fome, né? O governo municipal poderá comprar, seja através do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, seja através do PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, fazer a grande aquisição dessa alimentação para dar para essas pessoas. Então, assim, eu acredito que nenhum governo será bom se tiver na sua cidade, no seu município, cidadãos com privação de alimentos, né, com dificuldade de se alimentar, de alimentar a sua família. Então eu acredito, né, piamente, que combater a fome ainda é o grande desafio, principalmente depois, Paulinho, dessa emenda constitucional 95, né, do Michel Temer. A emenda constitucional 95, o que ela fez? Ela simplesmente congelou por 20 anos, ou 20 exercícios fiscais, na linguagem bonita, né, os investimentos, a ampliação dos investimentos sociais no Brasil, né. Isso vai acontecer o quê? Que as pessoas vão continuar morrendo de fome, o próprio SUS perdeu ano passado 20 bilhões de reais, né? Então a gente não pode continuar com uma política pública desastrosa como essa. E o município, onde é que entra nisso, né? O município entra justamente tentando fortalecer. Além dessa questão da segurança alimentar, eu vejo o seguinte, que é a questão do saneamento básico, né? O lixão tem que acabar, né? Você tem que ter uma rede de esgoto na cidade. Isso é prioridade, porque fortalece a saúde, fortalece os mecanismos de proteção social. O lixão, eu tenho ideias bem simples, né, para acabar aquilo, né? Uma delas é o quê? É pegar toda a poda de árvore e fazer briquetes, instalar uma indústria de briquetes, né? Ou briquetes, como queira. E a outra, meu amigo, é reciclar. É reciclar e reciclar. Então não vejo outra alternativa, senão combatendo logo essas duas deficiências aí. São 12h55, estamos conversando com José Márcio, candidato a prefeito pelo PSOL aqui no Iguatu. Márcio, como na prática se dá a sua abordagem com o eleitor
E como você pretende fazer o seu convencimento? Paulinho, na verdade é o seguinte, convencer o eleitor, e a abordagem, claro, né, a abordagem é justamente para você conseguir convencê-lo que a nossa proposta é melhor. A nossa abordagem é a abordagem do diálogo, né? Nós não fazemos a política tradicional como muitos grupos fazem, né? É uma política muito mais danosa porque envolve muito a questão do emocional, né? Ontem, depois que terminou o debate, eu pude ver nas redes sociais vários candidatos que ganharam o debate, né? Aquilo não é uma competição. Eu não me senti ontem numa competição que eu tinha que ganhar nada, né? Eu fui lá para me expor como eu sou, o que eu penso, o que eu conheço, né? Então, a primeira coisa, a nossa abordagem ao eleitor e à eleitora de Iguatu, primeiro é uma abordagem respeitosa, né? A gente tem tentado ao máximo preservar os protocolos de segurança da Covid-19, né? Ou seja, usando sempre máscara. Nós não conseguimos aglomerar e mesmo que conseguíssemos, a gente não faria, né? A gente tem tido muito respeito com o eleitor nesse momento, mesmo porque o eleitor, Paulinho, e a eleitora, eles estão muito fragilizados. Eles não acreditam mais, né, nas políticas mirabolantes dos grupos que sempre dominaram a cidade de Iguatu, né? São grupos que vêm sempre com a mesma proposta, quando não é acusando um ao outro, nessa política rasa, né? O nosso debate tem que ser um debate mais aprofundado, né? Nós temos que adentrar nas causas, né, nos problemas sociais. Nós temos que adentrar em questões, por exemplo, a questão do trabalho para Iguatu, né? Você não pode ter uma população desempregada feliz, né? Você tem que arranjar ocupação. Você tem também aquele termo que se usa muito, que é a questão do neném, né? Que nem estuda nem trabalha, né? A população de neném de Iguatu cada vez mais cresce, né? Como é que você vai ter uma população de neném de 100 mil habitantes, você vai ter 40 mil neném? Não pode, né? E ficar dependendo eternamente da Previdência Social para conseguir sustentar uma família. Hoje o que você vê é o quê? A grande proposta, você vê idosos, aposentados, tendo que sustentar uma família toda. Quando o idoso, na verdade, deveria estar tentando, né, aproveitar, né, a sua vida na velhice, né? Então, assim, nossa abordagem do eleitor é uma abordagem direta, a abordagem corpo a corpo, né? Divulgando as nossas propostas, né? Divulgando o nosso folheto, certo? A gente colocou apenas algumas propostas aqui nesse folheto, porque não cabe tudo, mas quem tem um celular, né, que pode apontar o QR Code aqui para esse, né, para esse QR Code aqui, você vai ser direcionado diretamente para a página do TSE, que lá encontra-se, na verdade, todo esse nosso caderno de propostas, né? As nossas propostas é um caderno de 26 páginas, né, que contempla mais de 200 propostas em várias áreas, né? Seja educação, saúde, a questão da mobilidade urbana, a questão do desenvolvimento econômico, agrário, né? Então é uma proposta abrangente, né? Porque a gente não vai conseguir enfrentar grandes dificuldades com propostas simplórias ou com ações simplórias. Senhoras e senhores, estamos conversando com José Márcio, ele é candidato a prefeito de Iguatu pelo PSOL. Márcio, qual será a participação popular em uma eventual gestão sua depois de eleito? Paulinho, quero mais uma vez agradecer por fazer essa pergunta, né? Eu sei que você tem feito a todos os candidatos indistintamente, mas assim, a participação popular, ela está na página 4, né, de quem conseguir acessar o nosso plano de governo, que fala da gestão do município, certo? A gestão do município, a gente colocou o seguinte, né? Que o governo manterá uma relação direta com a população através do orçamento participativo. Fazer a gestão de um município, primeiro é o quê? É você pegar os recursos que você tem à disposição, seja de receita própria ou de transferência, e aplicar nas políticas públicas e sociais. Então isso é o que? É fazer gestão. Só que como é que você faz essa gestão? Você dando prioridade. Recurso é escasso, recurso não tem recurso para tudo, né? Então você, dentro de uma gestão participativa, primeiro você tem que ouvir as pessoas, né? Por exemplo, tem aí um projeto que foi aprovado pela atual gestão, que é fazer uma outra ponte sobre o Rio Jaguaribe, né? 10 milhões de reais. Eu não considero, dentro da minha ótica, né, que construir mais uma ponte de 10 milhões de reais resolverá o problema do tráfego no Iguatu e não será uma grande prioridade, né? Ou seja, construir mais uma ponte de 10 milhões. Com 10 milhões eu faria muito saneamento básico, certo? Então, assim, precisamos ouvir as pessoas. Então, ouvir as pessoas através do quê? Primeiro, do orçamento participativo. Nós temos a ideia de criar um conselho de gestão do município. Como seria esse conselho de gestão? Ele seria um conselho de gestão, Paulinho, que seria dividindo essa responsabilidade ou essa corresponsabilidade com o cidadão e a cidadã iguatuense. Por exemplo, nós imaginamos que pudesse ter o prefeito, pudesse ter o secretário, pudesse ter as organizações da sociedade civil, né? Mas pudesse também ter aquele cidadão que lá no bairro, na Vila Neumann, na Chapadinha ou no Filadélfia, pudesse representar,
né, a sua comunidade, o seu bairro, escolhido de uma forma direta, né, de uma forma transparente, para fazer parte desse conselho. Então, esse conselho de gestão que a gente está chamando, né, ele é formado por todos esses entes, pelo gabinete do prefeito, mas também secretários e entidades, e também pela pessoa que a gente tem chamado me fugiu agora a expressão, né? Mas seria um agente de governo, agente de uma liderança local. Então isso a gente faria sempre reunião mensal, né? E claro, né, como o ano que vem será o primeiro ano para a gente formatar o PPA, que é o nosso plano plurianual, que valerá por 4 anos, então seria uma forma muito boa e legítima da gente fazer esse primeiro grande exercício, né, de divisão de poderes, né, de comungar de uma forma mais transparente essa questão do poder com todas as pessoas do município. E claro, isso implica num grande controle social. A gente trazendo isso aqui para que seja uma política pública e não simplesmente uma política de governo, nós iremos conseguir a longo prazo que o município de Iguatu sempre vai ter gestões mais transparentes, gestões que as pessoas possam controlar melhor, né, como é gasto o recurso da prefeitura. Porque simplesmente colocar números soltos numa página de transparência, você não informa as pessoas. Muito bem, José Márcio é o nosso entrevistado de hoje, candidato pelo PSOL, e a nossa 10ª pergunta é: a corrupção, Márcio, é um mal entranhado em nossa sociedade. Como você pretende governar, caso seja eleito, evitando o processo toma lá da cá? Opa, Paulinho, é dizer não, certo? Nós temos o seguinte, existe um processo, né, de compreensão que as palavras elas têm um grande poder. Isso a gente estuda, eu fiz até um estudo com um argentino chamado Bernard Blechman, né? Eu participei de um processo de formação que era o curso de Liderança e Desenvolvimento Social para a América Latina e Caribe, né, pela Universidade Federal do Pernambuco. E lá eu tive contato com vários especialistas do mundo todo, né, pessoas como Bernard Klisber, né, que é um grande consultor da ONU, né, que mora em Nova York, né, o Klisber, o Bernard Blechman, né, que é argentino, né, tantos outros, né. Mas o Blechman sempre me disse uma coisa: Márcio, a nossa palavra ela tem um grande impacto, né, na vida das pessoas. E ele me fazia uma grande diferenciação entre o sim e o não, né? Ele diz o seguinte, que o sim é sempre automático. Por exemplo, seu filho Paulinho diz: papai, eu vou ali na rua. Se você não diz não, ele entendeu que você consentiu, tá entendendo? O sim é automático. Mas se você diz, não, meu filho, você não vai, se você fala não, então o seu filho não vai. E se ele for, ele pode sofrer as consequências, né? Então, o que acontece com relação à questão da corrupção? Nesse processo, a gente vê a corrupção no dia a dia. Várias pessoas já me pediram alguma ajuda nesse processo eleitoral, pediram a nossa vice-prefeita, pedem aos nossos vereadores, né? É uma perna de óculos, né? É o par de sapato, certo? É uma cesta básica. Tudo isso são pequenas corrupções do dia a dia, certo? Então, nesse processo, Paulinho, é o seguinte: primeira coisa, nós não temos esquema de corrupção com ninguém. A nossa campanha é financiada de maneira transparente, porque a grande corrupção começa no financiamento. O empresário chega para você e diz: olha, eu banco tua campanha, tu não se preocupa com nada. Só que depois tu vai ter que roubar a prefeitura para me pagar, né? Não é de graça, não é doação, né? Então a primeira coisa é dizer não para esse tipo de gente, esse tipo de pessoas, certo? Então, assim, o processo de educação também da população, né? Existe o corruptor porque existe porque existe o corrupto, né? Ou seja, eu só posso lhe corromper se você estiver predisposto a que eu lhe corrompa, que eu compre seu voto, né, que eu compre a gestão. Então, dentro desse processo, Paulinho, o que eu considero importante é o não. Primeiro é não. Então, se você tem uma gestão em que as pessoas vestem a camisa, né, e que tem uma formação também dentro da sociedade, para desmistificar que a gente não pode estar eternamente nesse toma lá da cá, né, então você vai conseguir mudar realmente a cabeça das pessoas. É um processo de educação que tem que começar também na escola. Começa na família, mas também precisa da escola. A escola também, que é, digamos assim, o espaço também de formação por excelência, a gente não pode perder essa oportunidade, né? E fazer eventos específicos para essa formação ética, que o cidadão tenha uma conduta ética no trato, principalmente com a coisa pública. Senhoras e senhores, já agradecendo ao candidato do PSOL, José Márcio, pela presença nesta conversa de 30 minutos, nós queremos deixar agora 1 minuto para que ele faça suas considerações finais.
Paulinho, mais uma vez agradecer e parabenizar, né, pelo debate, né, que vocês têm promovido, pelas oportunidades que vocês têm dado para nós que somos candidatos. Principalmente, como eu falei, para a gente que é de partido pequeno, sem recurso financeiro, com pouco tempo em rádio, apenas 20 segundos, né? Eu só tenho 20 segundos, minha gente, para falar de 26 páginas, tenho 20 segundos e mais de 200 propostas para Iguatu. Então, a Mais FM realmente nos dá essa oportunidade, é uma maravilha para a gente. E também, assim, olha diretamente para os nossos eleitores, né? Eu quero pedir a você que faça uma reflexão, certo? Faltam um pouco mais de 30 dias, né, para a eleição, e que você possa, né, de forma consciente, dar uma olhada no nosso material e fazer essa escolha pela nossa proposta, né? Uma proposta coerente com o que a gente pensa para a cidade, uma proposta para transformar Iguatu numa cidade mais feliz, né? Porque as várias propostas mirabolantes, pelo que eu entendi, até hoje não funcionaram. Então, realmente agradecer a você, eleitor, que você não desista do processo democrático, que você vá votar, que você aposte que as coisas podem ser diferentes, que podem mudar. Muito obrigado. Liberdade, eu sou o PSOL, socialismo e liberdade. Eu quero paz, justiça e dignidade. Eu quero compromisso e vontade de mudar.